Fala, meus queridos, tá rolando aí uma coisa muito estranha. Olha o seguinte, o Bolsonaro, ele pode falar Ricardo Nunes, ele. E aí nós temos uma matéria da Globo assinando as partes, na qual está dizendo que o Bolsonaro saiu distribuindo broncas para aliados que realmente começaram a apoiar o ex-coach Pablo Marçal. Pois é, será que tem alguma coisa por trás disso? Também tem uma matéria aqui da Folha de Paulo falando que o Tarcísio está pressionado no Bonorito, lá no aeroporto de Guarulhos. Muito estranho, né, meus amigos? Então, vamos falar a respeito disso, sendo aguardado para a eleição que vai rolar no domingo aí. Então, eu peço o teu like desde logo, se puder fazer uma doação no Pix, que é o e-mail, ou no botão que tem aqui embaixo, o Valeu Mais. Eu agradeço muito, compartilhe este vídeo, tamo junto, vamos lá. Veja isso aqui, Bolsonaro distribui broncas e cobranças entre aliados que apoiam Pablo Marçal em São Paulo. O que ocorre? O Bonorito, nesta última semana, informou que não vai fazer campanha para o Nunes. Quando muito, ele vai citar o nome do Ricardo Nunes em algumas lives. Mas por que será que está acontecendo isso? Apareceram aí vários deputados, né, pessoal vinculado ao PL, que simplesmente não seguiram a indicação do PL e não estão apoiando o Ricardo Nunes, ainda que não sejam do estado de São Paulo, como, por exemplo, o André Fernandes, que está concorrendo à prefeitura de Fortaleza, o Zé Trovão, lá em Santa Catarina, e o Nicolas, que está em Minas. E aí eles acabaram dizendo coisas do que preferem o Pablo Marçal. O André Fernandes, por exemplo, ele foi até meio assim, um pouquinho exagerado na resposta que ele deu, e ele falou que entre escolher alguém ruim, como, por exemplo, comparando meio que o Ricardo Nunes ao Capira, e comparando e falando a respeito de Deus, ele não vai apoiar o Capira, né? Então ele disse que prefere o Pablo Marçal. Disse assim, se disserem que o Capiroto é melhor do que Deus, eu sou obrigado a dizer que é verdade? Não, eu prefiro o Marçal, diz o André Fernandes. Aí o Bonorito, o que ele fez? Foi lá e deu uma letra lá pro André Fernandes, copiou ele via mensagem, reclamou um pouco, até com razão, né? Porque afinal de contas o PL pediu pro Bolsonaro dar apoio ao Ricardo Nunes. Aí aconteceu uma coisa bem parecida com o Zé Trovão. O Bolsonaro cobrou aí o Zé Trovão de uma forma até bem cordial, conforme está dizendo aqui a matéria, que foi um toque do Bonorito para ele. Segundo o Zé, o Bolsonaro pediu para que ele, o Zé Trovão, assim como os demais deputados que anunciaram apoio ao Pablo Marçal, mantivessem neutros nesta reta final, mas não teria feito uma imposição, teria feito um bem educado, inclusive. O Zé Trovão disse assim que falou pro Bolsonaro assim, Bonorito, beleza, né, mas eu vou continuar apoiando o Pablo Marçal e fazer o quê, né? Foi o que o Zé Trovão informou aqui, foi o que o Zé Trovão falou para a colunista aqui da Globo. Já o Nicolas foi até bem mal interpretado, que ele falou algo do tipo assim, entre a coisa ruim e a coisa que pode ser ruim, eu prefiro apostar naquela coisa que pode ser ruim. Só que ele acabou utilizando a palavra veneno, e aí o Nicolas foi mal interpretado. Sabe como é que é, né? Diz aqui o Nicolas assim, ele, o Pablo Marçal, não está sendo apoiado por ninguém do sistema. Está sem televisão, sem rádio e tem ficado sozinho. Ah, mas o cara pode ser venenoso lá na frente. Pô, você tem 2 copos. Um copo você tem certeza que tem veneno. E no outro, pode ser que não tenha. Qual que você tomaria? Para quem sabe ler, um pingo a letra, disse o Nicolas, e aí pegou um hate brabo. Mas também o Nicolas está acostumado a pegar hate, então ele não se impressionou muito com isso daí. Mas o que chama atenção, dado esse contexto, é justamente nesta parte que envolve o Tarcísio. Tarcísio pressiona o Bolsonaro e resiste a gravar com o Ricardo Nunes para tentar frear a subida do Pablo Marçal. Então, hoje, dia 2 de outubro, o Tarcísio se encontrou com o Bolsonaro lá em Guarulhos, tomaram café e conversaram. O Tarcísio pediu para o Bolsonaro várias vezes para que ele, o ex-presidente, gravasse alguns vídeos, fez apelos insistentes para que o Bolsonaro gravasse vídeos em apoio ao Ricardo Nunes. Até aí, beleza. Então veja só isso aqui. O ex-presidente resistiu até agora. Depois do café com o Tarcísio, ele foi para o Rio de Janeiro e vai ficar fazendo campanha lá pro lado do Rio de Janeiro, em especial para dar apoio ao Ramagem. Até aí a gente já esperava, né? Até porque lá no Rio de Janeiro a coisa tá bem feia pro Ramagem. Mas veja aqui, Bolsonaro admite, no máximo, citar o nome do Ricardo Nunes em algumas lives que fará nesta semana para indicar os candidatos que ele apoia pelo país. Muito Bonorito vai citar o Nunes. Tem que ter o Ricardo Nunes aí, viu? E aqui em roxo nessa tela, os aliados do ex-presidente ensaiam explicações para a atitude. Agora vem o momento fofoca. Os aliados de Bolsonaro
ensaiam explicações para a atitude do Bonorito, só citar o nome do Nunes. Uma delas seria o receio que o Bolsonaro tem de pedir que os seus eleitores simplesmente vão lá e votem no Nunes e acabe não sendo ouvido, arriscando derreter a sua liderança. Traduzindo assim, então o pessoal aí está especulando, falando que aliados do Bolsonaro estão dizendo que ele está com medo de perder voto. Olha, meu amigo, o ponto é, se Bolsonaro está com medo ou não de perder voto, eu não acredito que esteja. Mas que tem algo muito estranho e de repente até o Ricardo Nunes andou falando alguma porcaria aí a respeito do Bolsonaro ao longo da semana, essa coisa toda aí tá realmente bem estranha. Porque nos últimos dias, várias pessoas da direita que são aliadas do Bolsonaro, esses deputados que eu mostrei agora há pouco, eles simplesmente mostraram um apoio bem explícito e declarado ao Pablo Marçal. De todo modo, o que importa é que o Boulos não vença a prefeitura. Ou mesmo vai ser se ele sequer for pro segundo turno. Para chegar ao poder, para depois se bater no poder. Se o cara é o pai dos pobres, se acabar com os pobres, ninguém vota mais nele. Não interessa manter o povo pobre. Essa semana, por exemplo, ontem votou na Câmara, no frente hoje, taxação de importação daquele produto lá da China. A proposta é do PT, é do Lula. O que ele fez? A turma da esquerda fez. Botou nas mídias sociais que eu aprovei. Eu tenho mandato, não sou deputado, não sou líder de partido, não sou presidente do partido. Os caras sempre culpam terceiros pelas covardias que eles fazem. Ok? Então, não sou padre, nem pastor, não estou pregando nada aqui. Estou falando uma passagem bíblica. Eu sou católico e entendo a Bíblia como uma caixa de ferramentas no ser humano. O que me elegeu o presidente, em grande parte, foi a passagem bíblica, que ninguém gosta. Né? Ter conhecido a verdade foi libertar. A verdade dói. A verdade, muita gente não quer ouvi-la. Quer viver na penumbra, na sombra, na mentira, que é muito mais fácil. Agora, a verdade liberta a gente. Um relacionamento, um casamento, fundamentado na verdade, vai durar a vida toda. Se for na falsidade, na mentira, não vai durar. A política é a mesma coisa. Para mim, seria muito mais fácil estar do outro lado. Por que está do lado de lá? Está ameaçado o tempo todo. Acusado de fazer um montão de coisa errada, mas não faz nada. É baleia, é joia, é vacina, é móveis que teria sido roubado lá no Alvorada, depois aparece. É carpas que eu assassinei carpas que deixou o governo. É só isso, mais nada. E a coisa de corrupção. Me chama de tudo, mas não me chama de ladrão. Agora, quem quer fazer a coisa certa, não é fácil, é mais difícil. Porque muitas vezes o nosso povo gosta de ouvir as mentirinhas nossas. É igual mãe Jorge namorando, entende? Olha, a gente vai morar até debaixo da ponte. Eu vou te dar lua, eu vou te dar picanha e cervejinha. Mas a realidade é outra. Completamente diferente. Por verdade, você vai longe. Você começa a selecionar seus amigos. Não aqueles oportunistas de momento. Você está numa boa, tá cheio de amigos lá. Vou com uma trovoada, a galera vai toda embora. Falando aqui a respeito do governo do Lula, 38% dos brasileiros acham que o governo do Lula está melhor do que o Bolsonaro. 33% dizem que está pior. Para mim, a coisa está bem pior. Pelo que eu vejo, está realmente muito pior. O detalhe é que, assim, em julho, mês 7 desse ano, o valor que dizia que o governo do Lula era melhor que o do Bolsonaro era de 51%. Deu uma bela de uma caída. O governo não está conseguindo diferenciar do governo de Bonorito, e com isso vai perdendo identidade. Não fosse o Nordeste e os mais pobres que votaram no Lula em 2022, a situação seria ainda pior. Ou seja, o que o segundo governo é seu recall, não a conquista do novo governo. Traduzindo, o que é isso aqui? Está dizendo assim, ó, o que mantém o Lula com números altos é um comparativo direto com o Bolsonaro. Essas pessoas aí que ficam dizendo que o governo do Lula é melhor só podem não estar indo no mercado, ou as pesquisas elas podem estar meio que, vocês sabem, né, manipuladas, sabe como é que é? Quem pede uma coisa, quem contrata a pesquisa. Enfim, meus amigos, de todo modo, o governo do Lula está lascando o país e a gente está vendo. Peço então o teu like, o teu compartilhamento, se puder fazer uma doação no Pix, é o e-mail, doe para mil@gmail.com. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Amanhã, valeu, falou, tchau, tchau.